queridíssima Melissa vai falar pra gente sobre Júlia pra gente, no caso. Então, vai, Melissa, manda ver. Oi pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Melissa, para quem não me conhece, eu sou aqui de Florianópolis, mas eu sou uma infiltrada no movimento Python, né? Eu sou matemática de formação, eu sou professora do curso de matemática aqui da UFSC, no departamento, né, de matemática. Só que eu trabalho com computação científica, eu trabalho com matemática aplicada, especificamente otimização, análise numérica, álgebra linear computacional e todas as coisas que isso envolve, né? Então, meu dia a dia, meu ganha-pão, é Fortran. Então, essa é a minha... é o que eu faço 90% do tempo. Porém, eu comecei a aprender outras linguagens, né? Na verdade, eu comecei aprendendo outras linguagens mesmo, tipo Pascal, Delphi e outras coisas assim, Prolog, enfim. Já passei por muita coisa. E MATLAB, né? Então, a gente usa muito MATLAB na matemática, que é uma linguagem proprietária, né? E que não é muito bonita, né? Não sei se vocês já viram MATLAB, mas é horrível, tá? Então, quando surgiu o Python, em específico o conjunto de bibliotecas, a stack científica do Python, isso foi uma grande revelação para o pessoal da matemática e para o pessoal da matemática aplicada mais ainda. Então, muita gente migrou para o Python. E com o desenvolvimento do SciPy, do NumPy, dessas bibliotecas todas, mesmo do Pandas, né? Então, muitas das facilidades que a gente tinha no MATLAB e não tinha no Fortran, a gente encontrou no Python. O problema é que o Python, assim como o MATLAB, não tem um desempenho excelente nos problemas de grande porte. Então, às vezes a gente precisa lidar com problemas de grande porte, depois eu posso explicar um pouco para vocês, não quero perder muito tempo nisso, porque eu sei que não é a aplicação de vocês, né? Mas a gente tem um problema com desempenho. Então, surgiu Julia, tá? Então, eu vim falar para vocês sobre Julia, eu botei Julia para Pythonistas, porque eu vou justamente tentar traduzir um pouco, assim, dar uma introdução muito rápida ao Julia, com certeza não vou falar tudo. Com certeza não sou uma especialista em Julia, tá? Então estou aprendendo também, mas achei que seria legal compartilhar com vocês um pouco do que eu estou aprendendo no Julia, do que eu estou vendo meus colegas fazerem, e o mesmo movimento que eu vi do pessoal migrando do MATLAB para o Python, eu estou vendo o pessoal migrando do Python para o Julia. Então estou acompanhando a manada para ver o que tem de legal aí nessa linguagem. A qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, não sei se pela organização talvez seja melhor fazer no final, né? Mas tanto os slides quanto os exemplos que eu vou mostrar no final estão no meu GitHub, então vocês podem pegar depois, podem olhar, podem fazer o que quiserem. Então, o que é o Julia? Quem é essa tal de Julia, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já conhecem a linguagem. Então, ela tem essa carinha aqui, né? Bonitinho, já começa assim, é bonitinho, cara. Já bate forte o coração, né? Então, Julia é uma linguagem dinâmica, de alto nível e alto desempenho. Então, ela foi disponibilizada em 2012. Na verdade, ela foi elaborada por um grupo de matemáticos lá do MIT. Então, ela foi feita por matemáticos para matemáticos. Porém, ela está encontrando muito eco, né? Está encontrando muito campo de aplicação na ciência de dados. Como eu sei que muitos de vocês têm interesse, se não trabalham com isso, têm interesse nessa parte de ciência de dados, acho que essa seria uma parte importante aqui, né, para mencionar. E a gente tem também, como no Python, tem muitas bibliotecas adicionais, né, tem muita coisa que o pessoal está construindo, tá? É uma linguagem recente, ela foi disponibilizada ali em torno de... Eles começaram a desenvolver em 2009, mas ela foi disponibilizada mesmo em 2012. Então, ela é muito recente e ela está mudando muito rápido. Isso quer dizer que é muito provável que vocês encontrem a documentação e ela esteja outdated, né? Ela esteja antiga, já tenha mudado alguma coisa já tenha sido mudada na linguagem. Então, cuidado, tá uma coisa super em desenvolvimento, super em construção e com uma evolução muito rápida. Tem também um gerenciador de pacotes parecido com o que a gente tem no Python, então é uma grande facilidade. E eu vou mostrar para vocês depois que o que não tem ainda implementado em Julia, a gente pode pegar do Python e usar dentro do Julia. Então, não tem muito problema com relação a isso. Ela é free open source, a gente gosta disso, né? Então, mexi. Tá vendo? Ela é free open source, né? Então isso é bom para nós, a gente pode olhar o código, a gente pode ver o que está lá dentro. A biblioteca padrão é escrita em Julia mesmo,
Então ela tem essa característica, depois a gente vai... eu não vou ter tempo de falar de tudo, né? Mas ela tem uma característica também de introspecção, de metaprogramação, né? Então a gente pode usar dessa forma. Ela é multiparadigma, então ela é quase funcional, tem uma carinha bem funcional, mas ela tem também alguns outros paradigmas dentro da linguagem. Ela é baseada bastante em Scheme e ela tem um jeitão, uma cara muito parecida com o MATLAB. Então, para quem olha de fora, parece muito parecido com o MATLAB, mas por dentro não tem muito a ver, tá? Então, por dentro ela é muito mais especializada. E por quê, né? Por que ela é tão diferente? Então, diferente do MATLAB, diferente do Python, ela não é uma linguagem interpretada. Ela parece, porque ela tem um REPL, né? Ela tem um consolezinho que a gente usa, aquele que eu mostrei no primeiro slide. Só que, na verdade, o que está rolando ali embaixo é uma compilação em tempo real. Então, é um JIT que faz essa tradução, compila todas as instruções que a gente está dando para a linguagem e faz ela ser mais rápida do que as linguagens interpretadas que a gente conhece. Ela tem um suporte bom para computação paralela e distribuída. Também não vou falar sobre isso hoje, até porque não dá tempo, tá? E eu também não estudei isso ainda, para falar a verdade. Mas eu sei que ela tem esse suporte, então é uma vantagem dessa linguagem. Para quem trabalha com álgebra linear computacional, essa linha é muito interessante, né? Ela permite precisão numérica arbitrária. Então isso é muito importante quando a gente está desenvolvendo análise numérica, quando a gente está desenvolvendo programas para álgebra linear computacional. A gente quer que a coisa seja muito precisa, a gente quer poder controlar o erro, a gente quer poder olhar no baixo nível o que está acontecendo com os números, com as operações. Então isso é muito interessante. E a grande sacada do Julia, e o que faz ela ser rápida, o que faz ela ser diferente das outras linguagens, é o tal do Multiple Dispatch. Então, tem uma tradução para isso que seria despacho múltiplo, mas não sei se traduz exatamente, né? Parece uma tradução meio literal assim. Mas a ideia é que a gente tem uma linguagem que é dinâmica, mas que é tipada. Então, tipada de uma maneira até exagerada. Então eu vou falar sobre isso depois, vou explicar melhor como é que isso funciona. Mas a ideia para a gente reter é que a linguagem toda a estrutura dela e o desempenho dela vem por causa desses tipos. Então a gente tem uma linguagem dinâmica, mas ela é um pouco diferente das linguagens dinâmicas que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, em Python, não sei se vocês já trabalharam com isso, né? Eu estava falando com o pessoal ali fora, o pessoal fala, eu nunca uso matriz, não tenho nem ideia de como é que é matriz, não é uma coisa que eu uso no dia a dia, né? Oi? Mas, quem trabalha com isso sabe que, em geral, nas linguagens dinâmicas, a gente procura fazer tudo vetorizado. Quer dizer, a gente não quer descer no nível do C, né? Fazer... Não fiz nada. Eu acho que está com mau contato. A gente não quer descer no nível do C, a gente não quer fazer as coisas, as operações elemento a elemento, né? A gente quer pegar um vetor e jogar para um lado, multiplicar, a gente quer usar operações que sejam mais alto nível, mais abstratas, né? E aqui, por que a gente faz isso? Porque, em geral, quando a gente fala de um loop for, isso não é rápido, né? A gente imagina que isso vai demorar mais tempo do que usar o código vetorizado, porque ele está otimizado, de alguma forma ele está já pré-compilado, ou ele tem uma biblioteca por baixo. Então quem já fez análise numérica, quem já fez um pouquinho desse tipo de cálculo, conhece a LAPACK ou conhece a BLAS, que são as bibliotecas que ficam no fundo de todas as operações de análise numérica, de otimização, de álgebra linear computacional. E aqui isso não é verdade. Então a gente pode usar for sem problema, isso vai ser rápido, porque o Julia tem uma maneira de olhar para o for, analisar e traduzir isso num código de máquina que é mais eficiente do que as bibliotecas pré-compiladas. Então, o que isso faz é que isso nos dá benchmarks que são ridículos. Eu tenho uma linguagem que é de alto nível, eu tenho uma linguagem dinâmica, que tem o desempenho do C e do Fortran. E isso, para quem trabalha com problemas de grande porte, é inimaginável. Eu, quando vi, não acreditei mesmo. Tive que instalar na minha máquina, fazer testes e olhar, porque eu achava que era mentira. Eu acreditava que isso seria possível, mas é. Então, essa é a grande vantagem do Julia nesse momento. Então, para quem faz ciência de dados, né, para quem faz análise de dados, talvez tenha se deparado com esse problema, né, de pegar um conjunto de dados imenso, ter que tratar esses dados, ter que calcular estatísticas, ter que resolver sistema linear, ter que calcular um PCA, e isso demorar 1000 anos, né, no computador. Então, a ideia é que aqui isso vai ser muito, muito, muito mais rápido. Esse
sistema de tipagem, ele é bastante elegante, apesar de ser muito... eu vou mostrar para vocês, ele é um pouco complexo na definição de base, mas se a gente não quiser olhar para ele, a gente não precisa. Então, se eu não quero lidar com os tipos do Julia, eu não preciso. Talvez o código não fique tão rápido, talvez não fique tão eficiente, mas ele não é obrigatório, tá? E eu tenho os tipos definidos pelo usuário são tão eficientes quanto os tipos que estão pré-definidos na linguagem. Isso quer dizer que eu posso inventar meus próprios tipos, eu posso inventar minhas próprias convenções, minhas estruturas de dados, e isso vai ser tão eficiente quanto o que está implementado lá. Que também não é verdade em geral para as outras linguagens dinâmicas. Normalmente a gente tem um overhead, né, que se cria em cima desses tipos, das coisas criadas pelo usuário. Eu tenho possibilidade de chamar funções em C e em Python diretamente, sem usar nenhum tipo de wrapper, sem usar nenhum tipo de API. Então isso é muito legal também. Eu tenho possibilidade de gerenciar outros processos, então da mesma forma que a gente faria no Python, chamar alguma coisa com um dash ou resolver alguma coisa no sistema operacional, né, fazer entrada e saída, isso tem a mesma possibilidade. Então nesse ponto é uma linguagem um pouco mais aberta do que o MATLAB, por exemplo, que se eu tentar fazer isso, dá para fazer, mas é horrível, né? Eu tenho macros estilo Lisp, então quem conhece Lisp? Até que tem bastante gente, tá? Então, né, às vezes eles ensinam curso de ciência da computação, né? Às vezes não. Então, tem macros estilo Lisp e outras possibilidades de metaprogramação. Então, eu vou mostrar alguns exemplinhos, mas não vou entrar em muitos detalhes, tá? E a gente pode usar também essa outra possibilidade aqui, que eu não soube traduzir isso, tá? Mas a ideia é que existe a possibilidade de eu construir essas corrotinas. Então, são digamos, uma generalização de subrotinas em que a gente tem mais controle de entrada e saída, né? A gente pode controlar o fluxo de execução dessa rotina, mas também não vou falar sobre isso, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui o link das benchmarks, quem quiser dar uma olhada, realmente é um negócio assustador, assim. Então, recomendo dar uma olhada para se convencer de que vale a pena aprender Julia. Então, falei dos tipos, né? A hierarquia de tipos é ridícula, no sentido de que tem muitos tipos, tá? Então, tem mais de 370, 380 tipos pré-definidos no Julia, e a gente pode criar os nossos também. Então, aqui eu estou mostrando só os subtipos do tipo número. Então, aqui vocês estão vendo, tem número complexo, tem número real, tem número inteiro, tem booleano, tem inteiro de todos os tipos, né? Tem aqui os float, quer dizer, os números de ponto flutuante. E existe uma hierarquia, existe um tipo que é superior, outro que é inferior e assim vai, né? Qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha esses tipos que estão no fim da árvore, que são as folhas, né? Na verdade são o que a gente chama de tipos concretos. São só esses que podem conter valores. Os outros a gente usa para quê? Para utilizar aquela facilidade do múltiplo de stat. Então, na hora de definir funções, eu posso definir uma função que eu diga assim, ó, essa função vai funcionar para todo subtipo de inteiro. E aí, aquela função vai ser a mesma função, vou usar o mesmo método, ou vou usar um método um pouco diferente, mas com a mesma função, para todos os subtipos de inteiro, né? Então, eu tenho uma estrutura um pouco diferente, a gente não está acostumado a fazer isso em Python. Em Python, a gente não se pergunta muito qual é o tipo da coisa, né? A não ser assim, string, número, né? Tem pouquíssimos que a gente se preocupa. Aqui a gente vai ter que ter um cuidado grande. Se a gente quer desempenho, a gente vai ter que ter um cuidado grande com esses tipos, porque é isso que deixa ela rápida. Eu tenho funções e métodos extremamente específicos para cada um desses tipos. Então, cada função dentro do Julia vai ter um monte de versões. Cada versão para um tipo diferente de variável. Então, o que a gente está fazendo, né? Na verdade, a gente está acostumado no Python a pensar nesses métodos, submétodos e tudo isso com uma cara de orientação a objeto, certo? Então, no Python tudo é objeto, né? Então, a gente pensa no objeto e nos métodos do objeto. Aqui, a gente tem um modelo diferente. Então, o método em Julia, ele está atrelado à função e não ao objeto. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu vou somar duas matrizes, vocês estão vendo que meus exemplos são sempre assim, né? Desculpa. Ao somar duas matrizes, eu posso pensar em Python numa coisa desse tipo, né? Então, eu faço A ponto, o método que eu quero fazer, que é o método soma, e aí o outro argumento é a matriz que eu quero somar. Então, aquele método está atrelado à matriz A. Isso significa que o método plus, ele está sendo definido com base no tipo da matriz A.
E talvez no tipo da B, mas só que a gente vai primeiro dizer, não, eu tenho a matriz A de um tipo aqui, então eu quero usar esse método que está dentro do objeto definido pela matriz A. Em Julia, eu vou ter uma coisa desse tipo, então uma função mesmo, né, com 2 argumentos, e eu vou construir uma versão, um método para essa função, para cada combinação de argumentos que eu tenho ali. Então, se eu tiver 2 matrizes diagonais, eu vou ter um método plus. Se eu tiver 2 matrizes densas, ou seja, que todos os valores da matriz estão preenchidos, né, eu vou usar outro método. Se eu tiver matrizes que são tridiagonais, eu vou usar outro método. E assim por diante, tá? Então, eu tenho diversos métodos atrelados à mesma função, cada um específico para um tipo de conjunto de argumentos. Então, isso significa que eu tenho muita definição, mas quando eu chego naquela função certa, a coisa é muito rápida, porque está específico para aquele tipo que eu pedi. Então, a grande diferença é essa, né? Eu estou considerando o tipo de todos os argumentos. Então, eu estou deixando aqui no final, vai ter umas referências, tá? Esse é o artigo que os autores do Julia publicaram e que saiu agora em 2017, numa revista de matemática, né, de computação científica, e que é bem interessante de ler para quem quer ter mais informações sobre a coisa mais teórica da linguagem, assim, bem legal mesmo. Tá? Então, a ideia é essa, né, para dar um exemplo bem concreto. Então, esse exemplo é um exemplo que está até na Wikipedia, tá? É um exemplo bem simples, mas a ideia é a seguinte, eu vou definir, então, um método para essa função collide with, então essa função diz assim, né, colidir com. Se eu tenho um asteroide colidindo com um asteroide, eu vou ter o seguinte modelo físico, né? Então, eu vou ter lá uma equação que descreve essa colisão. Se eu tiver um asteroide colidindo com uma nave espacial, eu vou ter outro tipo de definição, outro tipo de função que descreve esse fenômeno. Se eu tiver uma nave espacial colidindo com um asteroide, pode ser que seja diferente, né? E se eu tiver uma nave colidindo com uma nave, eu vou ter ainda outra função. Então, eu vou ter um monte de métodos definindo a mesma função. Então, tem uma citação que eles colocam naquele artigo, de um cara famoso na matemática, que diz exatamente isso. Matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes. É isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente está dando o mesmo nome, então é a mesma função, mas são coisas diferentes que eu vou fazer aqui dentro. E tudo bem, isso é a abstração, né? Então, eu estou olhando de forma abstrata, mas quando eu chego lá, no momento de fazer, eu vou fazer a coisa específica para aquele objeto que eu tenho na mão. Bom, então aqui eu tenho a vingança dos loops, né? Então a vingança dos nerds. Eu tenho coleções do mesmo jeito que eu tenho no Python, tá? Então eu tenho todas as facilidades da vetorização. Eu posso usar a vetorização se eu quiser. Eu posso multiplicar uma matriz por um vetor, eu posso usar comprehensions, depois eu vou mostrar, né? Então, compreensão de lista. Eu posso usar arrays, vetores, tuplas, dicionários, tudo muito parecidinho com o que eu tenho no Python. E aí tem gente que fala isso, mas no Julia não dá para usar essa linguagem, os índices começam no 1. Né? Não sei se vocês já ouviram isso, tá? Realmente, na definição da linguagem, os índices começam no 1. Esse é um problema histórico entre matemáticos e cientistas da computação, né? Os cientistas da computação consideram que os vetores todos deveriam começar com índice 0, e os matemáticos, em geral, preferem que comece com 1. Não tem problema, dá para agradar todo mundo. Nas versões novas do Julia, você pode escolher onde que começa o índice e onde que ele termina. Se quiser inventar qualquer coisa doida aqui e o índice começar no menos 39, pode, não tem problema nenhum, tá? Então, não deixem isso afastar vocês do Julia, tá bom? E a vetorização? Bom, então não é necessário eu usar vetorização, igual eu falei, mas ela pode, tá? Pode usar vetorização ou pode usar for. Na minha experiência, para o tipo de cálculo que eu faço, usar loop realmente é mais rápido. Então, tudo depende do tipo que vocês estão usando, tudo depende da definição da função lá no baixo nível. E a gente vai ver que dá para ver isso no Julia. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de metaprogramação, né? Então, o que eu quero dizer com a metaprogramação nesse sentido aqui? Tem muito mais coisa por trás. Eu vou dar só um exemplo que são os símbolos. Então, em Julia existe uma estrutura que chama símbolo. O que é um símbolo? É uma coisa que eu defino assim, ó, com 2 pontos na frente e alguma palavra, ou pode ser uma letra, ou pode ser uma string, enfim, pode ser alguma coisa que eu coloco aqui, né? Então, qual é a diferença entre esse símbolo e uma outra variável? Então, aqui o exemplo, espero que seja ilustrativo, né? Se eu definir a variável foo
e eu coloquei dentro dela o valor, que é uma string, hello, é isso que eu tenho lá dentro, é uma variável, uma string. Então, o que é esse símbolo foo? Associado com essa variável tem esse símbolo. Se eu pergunto para o Júlia qual é o tipo desse símbolo, ele vai responder que é um símbolo. Ele não está olhando para o que está dentro do símbolo, ele está olhando para a estrutura de fora. Se eu perguntar qual é o tipo da variável, ele vai me dizer que é string, porque o que eu coloquei dentro da variável foi uma string. Se eu peço para avaliar o símbolo, ele me retorna o conteúdo. Se eu peço para ele avaliar a variável, ele também vai me retornar o conteúdo. Então, para que serve isso? Isso serve para metaprogramação. Esse símbolo serve para que eu possa escrever expressões em Julia como estruturas dentro do Julia. Então, eu posso definir algumas expressões que só vão ser avaliadas no momento da execução. Então, eu posso usar isso para gerar, por exemplo, funções, métodos para gerar código dentro do Julia, dinamicamente. Então, à medida que eu gero, estou avaliando meu programa, estou executando meu programa, ele gera código em Julia e eu posso executar em seguida com o resultado dependendo da avaliação que eu fiz na primeira parte do código. Então, esse tipo de facilidade de metaprogramação, sei que existe em Python também, mas um pouco diferente, né? Então, além disso, tem também um sistema de macros que também permite fazer esse tipo de avaliação na hora da execução. E isso permite fazer muita coisa doida, né? Assim, não que seja uma coisa que a gente vai usar no dia a dia, né? Não necessariamente, mas é bem interessante, uma característica da linguagem interessante, porque permite escrever código em Julia dentro do Julia, né? Tá, só para falar um pouco sobre esses macros de tradução, que são interessantes. Na verdade, os macros, existe um monte de macros, eu vou mostrar depois alguns exemplos no notebook que eu trouxe, né? Mas esses macros aqui são interessantes porque, como eu falei para vocês antes, se a gente quiser saber qual é o método que está sendo executado com aquele tipo de variável que a gente passou para o Julia, a gente pode olhar para esses quatro aqui. O que eles fazem? Isso aqui parece um decorator, né? Vocês estão olhando aí do Python, vocês estão falando, isso aí parece um decorator. Às vezes até tem o mesmo sentido, assim, parece, porque se eu colocar isso por fora de uma função, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela função e, em vez de me colocar o resultado, ele vai me mostrar como que aquele código foi traduzido pelo compilador. Então, ele vai me mostrar o código de baixo nível. Então, eu tenho 4 níveis. Eu tenho o nível lowered, que é só um pouquinho abaixo do que eu fiz, então ele vai fazer uma primeira tradução. Tem o tipado, que já vai traduzir para o método correto associado a cada tipo. Tem o LLVM, que vai traduzir para a camada que ele manda para o LLVM, que é associado com o compilador. E tem o nativo, que é o código em assembly. Então ele vai me mostrar o código que ele usou para executar aquela função. Então eu posso ver os níveis de tradução do compilador a cada momento. E se eu precisar de mais desempenho, eu posso tentar mexer e verificar o que está acontecendo ali dentro. Então isso é muito poderoso para quem está mexendo com o baixo nível, né? Para quem está fazendo essas operações e tem que economizar cada produto entre números de ponto flutuante, né? Que é o meu caso, tá? Então, não precisa abandonar o Python. Se vocês estão gostando do que estão ouvindo, não precisa acreditar em mim e se converter totalmente e jogar o Python no lixo, né? Não precisa jogar essa camiseta linda no lixo, né? Então, o que vocês podem fazer é usar Python dentro do Julia. Como é que faz isso? É só isso. Por exemplo, se eu quero usar o SciPy Optimize, né? Então, eu tenho lá uma biblioteca dentro do SciPy que chama Optimize, que tem facilidades para otimização de funções, né? Enfim, eu simplesmente digo, vou importar um negócio do Python. Importo e saio usando. Não tem que fazer mais nada. E funciona. E é lindo. Tá? Então, por isso que eu digo, não fiquem preocupados. Ah, mas não tem a biblioteca que eu quero usar. Tem em Python? Beleza, usa Python dentro do Julia. O negócio do Julia não é que a gente vai se converter totalmente, pelo menos eu enxergo assim, não vai se converter totalmente para o Julia, né? Mas é que ele é mais uma ferramenta que a gente pode usar quando precisa de desempenho, quando precisa de rapidez. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vocês entendem o que é isso? O que parece isso? Eu sou professora, né? Então vou fazer uma aula. O que parece isso aqui? Parece uma lambda? É uma lambda, tá? Só que aqui chama step function. Sabe o que é step em inglês? Em inglês é tipo esfaquear, né? A pessoa. Não parece que é uma
uma coisa se esfaqueando a pessoa. Bom, enfim, os caras são perturbados, são matemáticos, né? Por que, então, que eu fiz a propaganda e falei, legal usar a Júlia para Data Science, né? Será que é legal mesmo? Bom, vocês não precisam acreditar em mim de novo, podem entrar lá no UCI Data Science Initiative, acho que todo mundo conhece esse site, pelo menos quem trabalha com análise de dados, tem esse site UCI Machine Learning, que tem todos os repositórios de dados, né, para fazer teste com modelos de análise de dados, de ciência de dados e tal. Então, eles estão falando que Julia funciona bem. Eu acho que eles entendem o assunto, tá? Então, dá para fazer tudo que a gente faz no Python, também dá para fazer no Julia, e o que não dá, a gente coloca Python dentro. Então, tem muito mais para dizer, com certeza não vou conseguir falar tudo, né? Eu fiz um notebook enorme, eu não vou conseguir mostrar ele todo para vocês, vou mostrar só um pedacinho para vocês terem uma noção, porque eu nem falei direito da sintaxe da linguagem. Mas, eu queria deixar esse recado. Então, Julia é muito jovem, está mudando muito rápido. Então, tem esse cuidado que a gente tem que ter na hora de procurar a documentação, na hora de pesquisar as coisas, sempre olhar a data, né, para ver se está recente. A documentação ainda está bastante incompleta, não vou dizer que é uma documentação bonita, mas está aí também uma boa fonte de voluntariado, né, para quem quiser participar, quem quiser se envolver na comunidade, dá para participar de várias formas. Os pacotes estão surgindo a todo momento. Toda semana tem um negócio novo que aparece, alguém implementando mais uma facilidade. Então, está muito ativo. E só bem, né? Eu queria deixar esse recado, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Dá para chamar uma variável de coraçãozinho. Se isso não é legal, o que é legal, né, cara? Eu vou deixar meu contato, mas antes de ir embora, eu sei que eu tenho pouco tempo, eu queria dar uma noção para vocês da sintaxe da linguagem. Então eu vou mostrar aqui um pequeno notebook que eu fiz, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem. Bom, alguns exemplos simples, tá? Beleza, vou ali definir uma variável, não tem problema nenhum. O que eu gosto? Eu sou matemática, como eu falei para vocês, né? Olha que lindo, eu digitei /nabla. Alguém sabe que símbolo é esse nabla? É o símbolo do gradiente, é o que está ali embaixo, né? Eu digito esse símbolo e eu aperto o Tab. E eu tenho uma variável chamada assim, cara. Isso é lindo pra mim, tá? Não sei, é ridículo falar isso, né? Mas dá pra usar Unicode em qualquer lugar nativo, assim, sem precisar se preocupar com definir qual é o encode. Ele já sabe, tá? Então isso é muito legal. Vocês estão vendo que eu estou usando um notebook do Jupyter, né? Vocês sabem por que o Jupyter se chama Jupyter? Julia, Python e R. Por isso que chama Jupyter. Na verdade, ele suporta muitas outras linguagens, né? Dá para fazer MATLAB dentro do Jupyter, dá para fazer Haskell dentro do Jupyter, dá para fazer um monte de coisa, tá? Mas só para deixar essa mensagem para vocês, ele é feito para usar com Julia. Então, não, tem aquele, não, vocês estão no Python Brasil Programadores, naquele grupo do Facebook, não? Sim, que todo dia aparece alguém falando qual é a melhor ideia para programar em Python. Então, para programar em Julia, a melhor ideia é o notebook. Usa Jupyter, tá? Porque é onde a gente vê a maior vantagem da linguagem. Bom, eu posso perguntar qual é o tipo, né? Então eu falei para vocês. Ele me falou que é um inteiro. Lógico, eu coloquei um número inteiro para ele ser um inteiro. Para investigar os tipos, ó, só para dar uma noção para vocês, tem uma funçãozinha aqui. Então, vocês estão vendo que não é muito longe do Python, né? Só que o espaço em branco aqui não importa. Então a indentação é opcional. Não gosto, né? Prefiro a indentação do Python. Mas enfim, a gente tem que colocar aquele end maldito igual do MATLAB. Mas é muito parecido, né? É uma coisa de alto nível, assim. Então não é muito longe do que a gente está fazendo, tá? Então aqui tem uma funçãozinha que mostra a hierarquia de tipos. Então dá uma olhada nisso aqui. Tá? Isso são os tipos pré-definidos, sem contar os que vocês vão inventar. Então, não vou falar de outras coisas como tipos compostos, tipos paramétricos, primitivos e abstratos. Tem coisa pra caramba que dá pra estudar aí dentro, tá? Então dá para fazer muita coisa legal, bem específica. Posso converter entre tipos, do jeito que eu esperaria, né? Então, convertir para um float. Só que, claro, esse efeito não é permanente. Então, se eu quero converter de verdade, eu tenho que associar uma outra variável a essa conversão. E aí, ó, lembra aquilo que eu falei, que os métodos estão associados à função e não ao objeto? Então, aqui eu estou perguntando quais são os métodos dessa função convert. E ele vai me falar que tem 721 métodos para essa função convert. Ou seja, tem uma função para cada tipo de combinação de parâmetros de entrada.
Então, essa é a grande sacada do Julia. Tem muita coisa escrita aí dentro? Tem 720. Tudo bem. Quando eu for usar, eu não vou usar as 720, eu vou usar um específico para minha combinação de tipos. E é isso que faz ele tão rápido. Não tem o overhead do objeto, né? Então tá. Como que eu lido com strings? É muito parecido com Python. Eu posso, inclusive, avaliar valores, né? Calcular valores dentro ali. Então, vocês estão vendo que tem um cifrãozinho, 1 mais 2. Eu avaliei o valor e na hora de imprimir, ele já imprimiu 3. Eu estou usando aqui o Unicode de novo, né? E aí, ó, eu defini, então, 2 strings. Tá, então como é que eu concateno strings? Tem essa funçãozinha string, que pega 2 strings e retorna concatenado. Pô, mas eu queria fazer um método mais intuitivo. Eu queria que fosse str1 mais str2. Faz sentido? Legal, seria mais simples, né? Só que esse método não existe. Então, vocês estão vendo ali que ele falou assim, ó, o mais perto é o mais associado com os tipos N. Então, N é o tipo mais alto da hierarquia de tipos, é o que define todos os outros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver rapidinho aqui, ó. Eu vou perguntar quais são os tipos dessa função mais. Vocês concordam que mais é uma função? Ela não parece, porque a gente usa como um operador, mas é uma função que pega 2 entradas e retorna uma saída, né? Então, eu perguntei quais são os métodos do mais. Ele me falou um monte de métodos, mas nenhum associa string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir um novo método. Eu vou importar, então, essa função mais da base do Julia. E aí eu vou definir um novo método para mais. Um método que toma 2 strings e retorna o string de AB, ou seja, a concatenação das duas. Defini ali e pronto, agora funciona. Então é muito tranquilo fazer isso, tá? É simples e eu acho que não é muito diferente do que a gente faz em Python, né? Bom, eu tenho mais um monte de coisa para mostrar aqui, mas acho que eu não vou conseguir mostrar tudo. Como já está acabando, eu vou pular um pouco, vocês podem ver esse notebook, vai estar no meu GitHub, depois no final ali eu vou colocar para vocês anotarem se quiserem. Está com tudo explicadinho. E eu queria mostrar só aqui, a parte de análise de dados, né? Então, já que a gente falou de análise de dados, tem esses 2 pacotes aí, que é o Data Arrays e o Data Frames, que fazem o papel do Pandas, tá? Então, tem mais ou menos as mesmas funcionalidades do Pandas. Se eu quiser saber o que tem dentro de uma expressão ou dentro de uma função, eu uso aquele ponto de interrogação na frente e ele vai me dar uma documentação básica. Então aqui, por exemplo, eu tenho a documentação desse macro. Então, @data ó, é um macro. Então, tudo que tem arroba na frente aqui é um macro, não é um decorator, né? Então, o que eu posso fazer? Eu estou criando aqui um data frame, ó, então eu estou criando uma estrutura de dados a partir dessa lista. Essa lista aqui contém alguns valores NA, vocês estão vendo? Esse é o famoso NaN, né? Não sei se vocês conhecem o NaN lá do Pandas, né? A gente usa muito esse NaN para dizer que são valores vazios. São valores que a estrutura de dados não tem, né? Então tá ali, ó. Quando eu faço isso, ele cria uma data array e aí ele fala que aqueles valores estão missing, né? Então não estão ali dentro. Tá? Agora, o que eu queria fazer? Mostrar um exemplinho muito rápido. Aqui eu tinha mostrado documentação dessas funções. Read e read_dlm. Então, ler um arquivo com delimitadores, né? Então, para ler um CSV, para ler um arquivo de dados que eu tenha, eu vou usar essa função. E aí, aqui eu peguei um conjunto de dados da explosão da Challenger, daquela o ônibus espacial, né? Que explodiu porque tinha um defeito nos O-rings. Não sei como é que fala isso em português. São uns anéisinhos de borracha que isolavam uma parte do ônibus espacial. E como estava muito frio no dia do lançamento, eles racharam, né? E aí a nave explodiu por causa disso. O isolamento térmico não funcionou. Então, a gente tem os dados disso, a gente pode ler do arquivo. Esses dados não estão limpos, ó, eles estão meio bagunçados. Então, aqui eu limpei, usando algumas poucas linhas. Eu não vou mostrar todos os detalhes aqui, tá? Mas vocês podem olhar lá depois. Então, eu usei algumas linhas e pronto, agora já está bonitinho. E aí eu vou converter isso para um int e depois para um data frame. Vocês já viram isso antes, né? Esse data frame é igualzinho ao que tem no Pandas. Tá? Então é uma estrutura de dados muito parecida, que tem as mesmas funcionalidades, tem as mesmas facilidades para lidar com esses dados. Aqui eu até botei um exemplo de um warning que ele está dando, ó, ele está falando que está deprecated, essa função rename. Mas se vocês procurarem na internet, só tem resultado falando dessa função rename.
Então esse é o cuidado que eu falei que vocês têm que ter com a documentação que está desatualizada o tempo inteiro, porque está evoluindo muito rápido. A vantagem é que se vocês vão no Stack Overflow e fazem uma pergunta sobre Julia, quem vem responder geralmente é o Stefan Karpinski, que é o cara que inventou a linguagem. Então é muito fácil falar com ele. Tá? Então, só para dar um exemplo, vamos usar plots. E esse plots, adivinha quem é? É o PyPlot. Então, se eu falo, vou usar plots dentro do meu Julia, ele chama o PyPlot. Então, se vocês sabem usar PyPlot, vocês sabem fazer plots em Julia também. Então, está muito ligado Python e Julia. Ele está demorando um pouquinho aqui, que eu acho que ele está carregando a biblioteca. Então, essa é outra característica, tá? Às vezes acontece da primeira vez que eu rodo aquele comando, ou aquela função, a definição, uma operação, demora um pouco, porque ele está compilando, ele está passando pelo JIT. Então, na segunda vez que eu passo, ele vai ser rápido pra caramba, porque daí já vai estar pré-compilado, né? Beleza, tá aí o gráficozinho, vou deixar ele mais bonitinho. Então, dá pra ver que é muito parecido com o que a gente teria, né? Então, ali eu escolhi só, fiz um plot com as estrelinhas em cima dos pontos, onde os anéisinhos de borracha lá estavam com problemas, né? Onde o sensor detectou que eles estavam com problemas. Então, a mensagem eu sei que eu já passei do tempo, né? A mensagem Julia é legal, dá para usar com Python, dá uma ideia diferente para a gente quando a gente tem essa noção dos tipos que a gente está usando. Mesmo no Python, isso enriquece, porque agora a gente entende aonde que pode estar o problema de desempenho do nosso código em Python. Pode estar no problema da gente estar misturando tipos. Isso realmente para qualquer compilador isso dá problema, né? Porque a todo momento o compilador tem que estar testando quais são os tipos e como que ele vai lidar com aquele tipo. Se eu disser para ele que tem um tipo só, ele não precisa pensar, ele só executa, né? Então essa é uma das grandes vantagens de usar Julia. Se vocês tiverem problemas, então, eu estou no Telegram, eu estou no Twitter, esse é meu e-mail, podem me procurar, né? Eu estou estudando também, mas sou parceira de estudar junto, de inventar alguma coisa, tá? Eu não tenho tempo, mas eu invento tempo para isso, não sei como. Tá, então, quero só, eu vou roubar tempo. Muito rápido, muito rápido. Não sei se vocês sabem, mas a SciPy LA vai acontecer em Curitiba, nesse ano. E eu não vou dizer que eu faço parte do time da organização, porque eu não estou fazendo nada, mas o Ramiro, que está aqui, faz, tá? Então ele deixou alguns slides aqui, na verdade, não sei se vocês conhecem o Ramiro que está aqui, ó. Vão falar com ele se vocês tiverem dúvidas. A SciPy envolve toda a comunidade que usa o stack científico de Python para resolver problemas de pesquisa, ou para estudar, enfim, para usar na ciência de dados, né, na matemática, na física, enfim, tem várias áreas que usam SciPy, biologia também, oceanografia também, né, vocês viram ontem a palestra do Felipe, provavelmente. Então aqui tem o link para a conferência, não sei, esse para o link para a página da conferência é esse aí. Então essa é a SciPy Latinoamérica, então é só latino-americana, então a gente vai ter o pessoal de toda a América Latina, do Brasil, e a gente vai se encontrar em Curitiba, e vai ser quando? Provavelmente em agosto, tá? Então, a gente logo vai abrir a chamada de trabalhos, fiquem atentos, vai aparecer em todos os grupos de Python aí que vocês participam, e se vocês tiverem dúvidas, falem com o Ramiro que está aqui, toma uma cerveja com ele, paga uma cerveja para ele, melhor. E se quiser participar da organização, também está aberto. Obrigada, desculpa aí. Perguntas para a Melissa? Alguém? Me explica mais sobre essa conferência. Eu fiz um projetinho que eu trabalhei com R. Só que eu fiz o contrário, né? Eu chamei a biblioteca RPy e usei só um pedacinho do R dentro do Python. Tem como eu fazer isso com o Julia? Em vez de usar o Julia e chamar o Python chamar o Julia? Cara, eu acho que tem, eu não fiz isso, não tentei, mas acredito que sim. E de qualquer forma, a facilidade é que não tem muita estrutura por fora, né? Como o tipo ele é muito específico, eu não preciso fazer uma tradução da variável do valor que ela tem em Julia para Python, ou para Fortran, ou para C. A variável está ali no mais baixo nível, então é muito fácil fazer esse tipo de comunicação entre a linguagem. Então, acredito que sim.
Oi, tudo bom? Parabéns pela palestra. Obrigada. Falando em linguagens para alto desempenho, tá? A gente fala muito também de arquitetura de computadores, né? Tu sabe como é que está esse desenvolvimento disso, frameworks, APIs, em relação, porque assim, às vezes tu tem um processador de uma empresa, de empresas diferentes, e o maior problema disso é que você tem que sempre aprender a lidar com essas diferentes arquiteturas. Como é que o Julia trata isso? Já está mais consolidado? A informação que eu tenho é que, por enquanto, está a arquitetura tradicional, única, e que eles estão investindo, por exemplo, em ARM, estão investindo em outras arquiteturas, mas eu não tenho dados concretos. Eu sei que a coisa está evoluindo muito rápido, mas eu sei que, por enquanto, eles estão focando no PC, eles estão focando no desenvolvimento tradicional. Assim. Por enquanto, ainda não tem muita coisa feita, mas eu sei que tem iniciativas. Eu já vi discussão, lista de discussão, tal, falando sobre isso. Tá? Então, acho que é tudo muito recente ainda, dá para pensar isso no futuro. Assim. A minha questão é um pouco semelhante à dele, mas em relação ao ponto que tu levantou da vetorização, que a vetorização por um tempo foi muito defendida pelo fato de poder usar tipo placa de vídeo, FPGA, e o Julia prevê esse tipo de coisa? Sim, o Julia, por causa dessa facilidade ali de paralelização e computação distribuída, ele tem essa possibilidade. De novo, eu não sei em que tipo de maturidade isso está. Não sei se está maduro, não sei se é uma coisa que está totalmente desenvolvida, mas eu sei que está indo nesse sentido, tá? Está muito no início ainda. Eu vejo que tem essas iniciativas, eu vejo que tem essa vontade, eu acho que o intuito é chegar lá, mas eu acho que ainda não está estabelecido, assim. Mas porque a gente tem esses problemas, né? Eu tenho colegas que trabalham programando exclusivamente em GPU. Usando PyCUDA, usando, enfim, outros tipos de estruturas de framework, mas eu acho que, assim, eu vejo muito nesse sentido, mas nada estabelecido, assim, nada determinado, ainda não tem nada pronto, pelo que eu vejo, sabe? Está tudo em desenvolvimento. Show, galera, a gente vai encerrar as perguntas pelo tempo. Obrigado, Melissa. Aí, quem quiser,